Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Hoje nós vamos começar um assunto diferente, falar a respeito de ácidos, né, das substâncias inorgânicas no primeiro colegial. As substâncias orgânicas vocês verão no segundo colegial. Eu conversei com a Elaine e aí nós achamos melhor que ela continue aquela parte de tabela periódica, as ligações, e eu vá para essa parte de ácidos. E na hora que eu finalizar aqui, eu volto, né, para poder ajudar e terminar aí a programação, tá bom? Então, é na apostila 2, da página 239. Hoje a gente vai ver uma parte da aula, tá? Por que isso? Para que vocês possam ver direitinho o vídeo, fazer os exercícios, estudar. A próxima aula nossa, na semana que vem, a gente continua essa parte de ácidos, tá? Então, o que nós temos? Nós temos as chamadas funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Essas são as principais. Então, a gente vai começar a estudar as características das substâncias ácidas, como que faz para a gente dar nome para os principais compostos, como faz para a gente classificar, né? Toda essa parte que envolve a função ácido. E quando a gente fala a respeito de uma substância, a gente fala o nome do cientista que deu essa teoria, tá? Então a gente tem várias definições de ácidos, né? Várias teorias de ácidos. A primeira é a teoria de Arrhenius. Arrhenius é o nome do cientista. Então, Arrhenius deu como teoria que ácido é todo composto que em água libera H+, tá? Então, você tem um composto que em água libera H+, ele classificou como ácido. Em relação a características, né? Quando a gente consome um alimento que tem uma substância ácida, ela possui um sabor azedo, né? Ácidos normalmente corroem metais que não são nobres. Então, por exemplo, se você pegar um objeto de ferro e ele tiver contato com ácido, ele vai sofrer uma corrosão, ele vai corroer, né? A gente vê, por exemplo, a chuva em lugares que a gente tem uma chuva ácida um pouquinho mais forte, né? Em cidades grandes, objetos de ferro principalmente que não tem uma pintura adequada sofrem corrosão. Metais nobres não sofrem, tá? O que seria o metal nobre? Ouro, por exemplo, tá? Ouro é um metal nobre, então ele não sofre esse processo. E essa definição de Arrhenius, como que a gente faz para identificar um ácido olhando a fórmula dele? Vocês vão perceber que a substância começa com H, sem ser água e água oxigenada. Porque água e água oxigenada, deixa eu pegar aqui as canetinhas, colocar na mão, fica mais fácil, né? Água e água oxigenada possuem um hidrogênio no início. Água é H2O2, água oxigenada é H2, né? Água oxigenada é H2O2 e água é H2O. Tá? Então, das substâncias inorgânicas, porque existem ácidos orgânicos, que vocês vão ver no segundo colegial, tá? Das substâncias inorgânicas, a gente bate o olho na fórmula, a gente sabe que é um ácido, se ele começar com hidrogênio menos água e água oxigenada. E aí, por essa definição, ácido é todo composto que em água libera H+, sempre. Então, no caso aqui, ó, esse ácido aqui é um ácido importante, é o ácido que nós temos no estômago. Daqui a pouco a gente vai ver a nomenclatura de ácidos que não têm oxigênio, tá? Eu fiz um roteiro para vocês leiam o roteiro e assistam a aula direitinho, tá? Então, esse ácido aqui, HCl, em água, definição de Arrhenius, libera H+. Só tem um aqui, né? Então, vai liberar o que tem. Quando a gente escreve que você colocou em água, a gente coloca aqui no íon aquoso, tá? O que mais? O cloro, que está junto com esse hidrogênio, vai então sair com carga negativa, né? Porque aqui você vai ter, quando o positivo junta com o negativo, nesse caso você tem a substância, né, neutra. Então, se você está liberando o H+, quem tiver com ele vai ter que ser negativo. O HF, esse ácido aqui, ele é usado para fazer gravação em vidro, tá? O número do chassi no carro, no vidro do carro, é feito com ele. Quando você coloca em água, vai liberar H+, porque ele é um ácido. Só que agora quem tá com ele é o flúor. Então, o flúor sai como F-,
tá? A gente escreve aqui aquoso. Esse processo é chamado de ionização. Quando você coloca um ácido em água, você forma os íons. O nome desse processo é ionização. Só que eu tenho ácidos com mais de um hidrogênio. No caso, esses dois primeiros só tinha um. Esse daqui tem cheiro de ovo podre, o H2S, tá? Cheiro de esgoto. Eu tenho 2H. O H sai como mais. Eu posso tirar esses dois hidrogênios de uma vez. Aí eu coloco 2 na frente e vou colocar aquoso aqui. E agora o que vai mudar? Se só saía um H+, aqui a carga era menos 1. Se aqui você tirou 2H+ de uma vez, a carga do que sobra inteirinho é menos 2. Que aqui, gente, você pode colocar 2 menos 2, não faz diferença, tá? A ordem. Colocar primeiro o menos e depois o 2, ou o contrário. Eu gosto de colocar primeiro o número, tá? Depois da carga. Essa ionização, a gente fala que é a total. Quando a gente tem mais de um hidrogênio, você pode tirar os 2 ou 3 de uma vez, e aí a gente chama de total, ou a gente pode fazer por partes, que é a parcial. Então, a parcial é quando você tira os hidrogênios aos poucos, um por vez. Então, nesse caso aqui, ó, se você tem um H2S e for fazer a parcial, o exercício vai te pedir, tá? Então, faça o exercício 2 da apostila também, da página 240. Eu pedi no roteiro só um, mas vocês podem fazer o 2 também que dá. H2S, vou tirar o primeiro H+. Aqui eu tô fazendo por partes, tô tirando um de cada vez. O outro vai ficar junto com o S, porque eu tô tirando um de cada vez. Se eu tirei mais um, aqui vai ficar menos 1, né? Porque só tirei um. Esse HS-, eu coloco, escrevo aqui e vou tirar, então tô colocando em água, né? Vamos colocar água em cima da seta. Vou tirar mais esse hidrogênio. Tô tirando um de cada vez, é a parcial. E aí, ao tirar esse hidrogênio, vai sobrar o S. Com que carga, gente? Menos 2, tá? Ó, aqui ficou menos 1, porque só tirei um hidrogênio. Aqui já era menos 1. Na hora que eu tiro mais um hidrogênio, fica menos 2. Confere que aqui, ó, tá igual aqui. Outra coisa, somando essas duas, você obtém a total. Porque quando você soma, essa seta aqui é como se fosse um sinal de igual. Então, o HS menos aqui cancela com o HS menos aqui, tá vendo? Aí sobram 2H+ do mesmo lado, que aí você soma. E sobra o H2S antes da seta. E sobra esse S2- aqui, tá? A soma das parciais, me dá a total. Aí é assim que a definição de Arrhenius fala, né? Ácido é todo composto em água, libera H+. Aí nós classificamos o ácido em ácidos com oxigênio e ácidos sem oxigênio, pus lá no roteiro para vocês, tá? Ácidos sem oxigênios nós chamamos de hidrácidos, que é aquele que a gente vai aprender a nomenclatura hoje, tá? Ácidos com oxigênio nós chamamos de oxiácidos. A nomenclatura deles a gente vai aprender na semana que vem. E aí, como que a gente faz? Deixa eu colocar aqui. Para dar nome para ácidos que não têm oxigênio, tá? Os hidrácidos. Então, nós temos aqui os hidrácidos. Deixa eu mudar aqui. São ácidos sem oxigênio. Hidrácidos. A nomenclatura, gente, é fácil. Você vai escrever a palavra ácido e vai colocar a terminação hídrico. Você pega o nome do elemento e coloca a terminação hídrico no final. Então, os principais. HCl. Esse ácido é muito importante. Ele tem no nosso estômago, tá? Então, é importante saber que ele é o ácido do estômago. O Cl é o cloro, certo? Então, esse daqui é o ácido Você não vai falar clorohídrico. Você tira a vogal O e coloca o hídrico. Então, fica clorídrico. Ele é o ácido que tem no estômago, mas ele também é usado para limpeza de pedra, de piscina,
quando eles constroem casa, cai reboque no chão, tinta, eles passam esse ácido para limpar, tá? É o ácido clorídrico, o ácido que tem no estômago, tá? É importante saber isso. O HF. F é flúor, então esse daqui é o ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. Esse termina com consoante, né? Então não precisa tirar a vogal. Fluorídrico. Só isso, só colocar hídrico. Então, olha a tabela para pegar o nome do elemento. O que mais que temos? Sem oxigênio, os principais, tá, gente? Não vou dar todos, mas eu vou dar o que vocês precisam saber por enquanto, ó. Esses são os principais. Sabendo esses daqui, que foi o que eu coloquei na listinha, tá ótimo, tá? Ácido fluorídrico, esse daqui é o ácido, BR é bromo. Bromo, você não vai falar bromohídrico, é o bromídrico. HI é o iodo. Esse aqui é ruim para falar. Tira o O no final, iodo, tira o O. Coloca o hídrico, iodídrico. Esses dois no dia a dia não tem, tá? No HF eu já falei. H2S, esse tem um nome diferente. O S, gente, é o enxofre, mas a gente não fala enxofídrico. A gente usa o prefixo do enxofre, sulfuro, tá? Então, esse aqui é o sulfídrico, porque não tem oxigênio, tá? Aí, se alguém falar, ai, Arlise, mas eu já ouvi... Olha eu falando comigo mesmo, né, gente? Eu ouvi falar sulfúrico, não é esse. Esse sem oxigênio é sulfídrico. O sulfúrico a gente vai ver na semana que vem, tá? Então, esse aqui, ó, é o ácido sulfídrico, que tem cheiro de ovo podre, de esgoto, tá? Esse é um ácido diferente. E o HCN tem carbono e nitrogênio, então o nome é totalmente diferente, não tem só um elemento, né, para você colocar a terminação hídrico. Ele tem a terminação hídrico, mas é o ácido cianídrico. Precisa saber porque esse ácido, gente, infelizmente, cianídrico, foi aquele usado na Segunda Guerra nos campos de concentração, né, pelos alemães no extermínio dos judeus. Eles usavam o HCN. Também é um gás que foi responsável pela morte daqueles estudantes na Boate Kiss, porque espuma tem CN em algumas. Quando queima, libera HCN, ele é extremamente tóxico, tá? É o ácido cianídrico. E acho que vocês devem lembrar daqueles atletas do Flamengo, tadinhos, né? Também a queima do colchão, o colchão tem CN. Quando ele queima, ele libera HCN. Sem queimar, não tem problema, ele não é tóxico, ninguém come colchão, né? Mas é triste de falar, de lembrar, mas eles foram intoxicados com HCN, tá? Aquele filme O Menino do Pijama Listrado, né? A última cena mostra eles colocando, né? Misturando as substâncias para formar o HCN lá na sala, tá? Então, costuma aparecer e é diferente, tá, gente? Cianídrico. Sem oxigênio, esses são os principais, tá? Então, façam esqueminha e tem que guardar, tá bom, gente? Porque eu só vou trabalhar com vocês com o que vocês precisam saber no momento. Então, sem oxigênio, a gente dá o nome de hidrácidos. Quando tem oxigênio, a gente dá o nome de oxiácidos, que a nomenclatura a gente vai ver depois, tá? O que mais que eu coloquei para essa aulinha de hoje? Nós também classificamos o ácido pela quantidade de hidrogênios que ele consegue liberar como H+, tá? Se ele consegue liberar um H+, a gente fala que ele é um monoácido. Se ele consegue liberar 2 H+, diácido. 3 H+, triácido. 4 H+, tetrácido. Tem outro nome também, tá? Monoácido pode aparecer com o nome de monoprótico. Fica mais difícil, mas é a mesma coisa. Diácido, diprótico, triácido, triprótico, tetrácido, tetrótico. Até me enrolei para falar. Não costuma aparecer muito esses termos, mas às vezes aparece. Então, como que você classifica? Normalmente, para os ácidos inorgânicos, é fácil. É a quantidade do hidrogênio que você tem na fórmula, indica a sua classificação. Só tem 2 exceções que eu pus para vocês no roteiro.
tá? Então aqui, ó, monoácido, 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 monoácido. Aqui tem 2 hidrogênios de ácido. Aqui só tem um hidrogênio, monoácido. Vamos dar exemplo de um triácido? Um triácido que a gente vai ver na semana que vem é esse aqui, ó. Esse aqui a gente vai ver. É o ácido fosfórico. Triácido. Tem 3 hidrogênios aqui, tá? Um que tem 4 hidrogênios, 4H+, a gente fala que são 4 hidrogênios ionizáveis. Esse aqui, ó, um tetrácido, tá? Vocês não precisam ficar decorando, tá bom, gente? A gente vai ver direitinho depois os nomes. Só tem 2 exceções, tá? Só 2. Que quando você olha o número que tá ali, não é a quantidade que consegue sair como H+. E, gente, o químico percebe isso fazendo experimento, tá? Então, não é porque você quer olhar para o ácido e falar, ai, eu quero que saia 3H+, eu quero que saia 2H+. A gente faz experimentos e depois a gente explica o que acontece. Então, quais são as exceções? Esse que tem, ó, 4 oxigênios, não é exceção. Então, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele é um triácido. Os 2 que são, é o H3PO3 e o H3PO2. Esse, apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, só 2 conseguem sair como H+. Na hora que a gente faz os experimentos, um deles não consegue sair, tá? Depois o químico vai lá e explica o porquê. Por enquanto, só saibam isso, tá? Nem sempre o número que aparece na fórmula é a quantidade de hidrogênios que consegue sair como H+. Dos ácidos inorgânicos, esse daqui, dos 3, só saem 2H+, então esse daqui é um diácido. E esse aqui, dos 3, só um sai como H+. Ele é um monoácido, tá? Coloquei lá na classificação para vocês também. Fui até aí, tá? Na semana que vem, nós vamos aprender a dar nome para ácido que tem oxigênio e terminar a classificação. Como a gente faz para ver se o ácido é forte ou fraco, tá? O que isso tem a ver com condução de corrente elétrica? Então, a gente vai trabalhar isso também, tá bom, gente? Então, façam os exercícios da apostila da página 240, o 1 e o 2, tá? Dá para fazer. Aí, na semana que vem, vocês vão conseguir fazer todos, tá bom? Não é muito conteúdo, então dá para deixar em dia, tá? Um beijão para vocês e espero, né? Até breve, né, gente? Beijo. Saudade.